a infiltração que se faz nas instituições do Brasil, ela não é simplesmente por razões ideológicas. Podemos dizer que o aparelhamento que a gente percebe hoje nos três poderes, nas instituições estatais, ele tem se mostrado muito mais criminal, ou seja, parte de uma estrutura mafiosa e não necessariamente ideológica. Quando a gente pesquisa as questões, seja do careca do INSS e agora interligadas à provável CPMI do Banco Master, nós percebemos que há atores e agentes de ambos os espectros políticos, ou que se dizem de centro-esquerda, ligados ao governo, ligados inclusive pessoas que estavam no governo Bolsonaro, ligado ao centrão, ou seja, não é uma questão de direita e esquerda e nem tampouco uma questão de polarização. O que a gente está vendo no Brasil hoje é que há um sistema, e nós tivemos um candidato que episodicamente e talvez por acidente foi eleito em 2018, que é o único candidato que presidiu o país com uma pauta antissistema, ou seja, alguém que não integrava essa estrutura mafiosa e por isso ele está sendo inclusive torturado nos dias de hoje. A corrupção sistêmica se organizou de tal maneira nos governos Lula 1 e a bem da verdade, já começa ali na interseção da social-democracia, na passagem de bastão do social-democrata para o socialismo sindical entre Fernando Henrique Cardoso e Lula. Mas nós sabemos que a Lava Jato e o Mensalão nos revelaram uma estrutura que está ligando partidos políticos com empresas, com doleiros, com financiamento de campanha e que foram conectadas, inclusive, com estruturas internacionais, seja da PDVSA na Venezuela, mas com o narcotráfico, das Farc, e tudo isso agora nós percebemos que se transformou num grande evento. Quando isso avança para o Superior Tribunal Militar, eu digo para você que me dá uma dor muito grande. Veja que agora existem dois amigos, colegas de turma, com quem eu convivi mais de 40 anos, e que foram designados e já foram aprovados, assumirão as suas cadeiras no STM agora em fevereiro. O general Lância e o general Davi. Dois amigos de turma que eu conheço muito bem. E eu sei e peço a Deus que eles tenham firmeza de propósitos para enfrentar esse tipo de orquestração. Porque essa moça, e eu digo moça porque fica evidente que ela não amealhou nem mesmo bagagem cultural e jurídica, não tem experiência nenhuma na justiça militar, mas foi selecionada pelo sistema. Veja que não é só uma questão ideológica, ela não foi colocada no STM simplesmente para pressionar agora para que os generais que serão julgados nos conselhos de justificação, ou seja, aqueles militares, inclusive o presidente Bolsonaro, que estão sendo pressionados politicamente pelo ministro Alexandre de Moraes, pela Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Gonê, e mandando para o STM hoje a proposta, a ideia de que esses militares percam, inclusive, os seus postos. E, com isso, perderão até mesmo os seus proventos, perderão até mesmo o dinheiro que recebe da União depois de 30, 40 anos de serviços prestados à União, ao país, à nação. Então você veja que colocar essa senhora, essa jovem senhora ali no STM, não foi somente por uma questão ideológica, porque o sistema pagou e pagou muito bem. Veja, ela argumenta que deu 3 pareceres. Por 750 mil, que eu acho que é o valor que foi dito, seria cada parecer, 250 mil por parecer. Ela não atuou em nenhuma causa e diz que recebeu esse dinheiro por isso. E o detalhe, a empresa que pagou, ela movimentou em 4 meses uma quantia de muitos milhões. E quando se vai ao dono, ou pelo menos as pessoas registradas como proprietárias dessa empresa, há uma pessoa ali que recebeu Bolsa Família. É tipicamente um laranja, é uma estrutura de lavagem de dinheiro que foi montada no Banco Master e tem conexões com também o esquema do INSS, porque o careca do INSS usa essa estrutura, mas hoje já existem canais comunicantes, vasos comunicantes entre as duas operações. E a gente percebe que é uma estrutura mafiosa que ingressou no Supremo Tribunal Federal, não somente com as viagens do Toffoli e até com a contratação de esposas de ministro,
como é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Não somente essa, mas a estrutura vai ao STJ, há pagamentos para ministros do STJ, escritórios dessas esposas atuam em causas também no STJ, há venda de sentenças no STJ, e tudo isso hoje está sendo julgado, ou deveria estar sendo julgado, investigado, pelo STF. O STF teria que investigar essa estrutura criminosa. Por sorte, talvez agora a gente tenha a possibilidade de ver um pouquinho do resultado disso, porque caiu na mão do André Mendonça a parte que diz respeito ao INSS, a essa CPMI do INSS que está avançando, e a gente torce que o recesso termine logo para que eles consigam avançar um pouco mais. Mas eu digo para você que é uma grande decepção da minha parte quando eu vejo a pressão política que é feita para avançar em cima dos oficiais generais como o general Heleno, como o próprio general Braga Neto, como o almirante Garnier, como o general Paulo Sérgio, mas não somente eles, os nossos forças especiais que foram arrolados nesse julgamento farsesco de um golpe de Estado que a gente sabe que não existiu, e o pior, toda a nação enxergando o presidente Bolsonaro sendo torturado. Essa é a palavra, torturado, no meio desse julgamento. Então digo para você que o capitão Bolsonaro, que vai ser julgado nesse STM, vai ser julgado por essa moça, por essa senhora, que era advogada tanto da Gleisi Hoffmann como do seu ex-marido, ligada, inclusive, foi indicada por outras forças políticas para ingressar no STM. E olha, digo para você, quando eles colocam nos tribunais para vendas de sentenças, para julgamentos que podem auferir lucros, eu ainda entendo. Agora, quando você coloca no STM, uma corte formada por 10 oficiais generais e 5 civis, e desses civis, 3 pelo menos, eu não tenho nada do que dizer. Agora, a atual presidente e essa senhora, jovem senhora que foram colocadas ali, são militantes, mas aparentemente não só militantes ideológicos. Parece que no caso dessa senhora há mais do que ideologia aí envolvido nesse caso, Paulo.